Olá, vamos hoje falar sobre predicado verbo nominal. Este aqui é o nosso terceiro vídeo sobre esse assunto de predicado. Já teve um vídeo de predicado verbal, outro de predicado nominal. Hoje nós vamos focar aqui em predicado verbo nominal e você agora vai aprender tudo o que você precisa sobre esse tipo de predicação. Aqui é Josiane Silva, do canal Lição de Casa, e o objetivo desse canal é tirar suas dúvidas sobre algumas dificuldades que a gente encontra na hora de fazer lição de casa. Se este é um assunto que te interessa, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, assim você vai ser avisado toda vez que eu publicar novos vídeos. Vamos começar. Se você ainda não viu os vídeos sobre predicado verbal e predicado nominal, está aqui no card e também na descrição os dois vídeos que eu preparei sobre este assunto. Se tiver dúvida, vai lá e assiste, ok? Então vamos começar aqui. O predicado verbo nominal, ele é o tipo mais complexo dessas questões aí de predicação. Por quê? Ele apresenta dois núcleos. Um verbo, que será sempre nocional, e um predicativo, que pode se referir ao sujeito ou ao complemento. Eu vou te mostrar como é que isso funciona na prática. Vamos lá então para os nossos exemplos de predicado verbo nominal. Você tem desse lado sujeito e verbo. Desse lado você tem um predicado nominal. Quando você faz uma articulação do predicativo, você tem um sentido pleno dessa frase. Você não precisa falar ela em duas partes. Sueli riu, Sueli parecia despreocupada. Não. Você tem aqui o sentido completo dessa frase, dizendo o seguinte: Sueli riu despreocupado. O que acontece? O verbo nocional veio e o predicativo veio. E quem riu? Sueli. Como ela riu? Despreocupada. E dessa forma, a sua frase ficou com um sentido completo. Vamos aqui para mais um exemplo. Os alunos saíram da prova. Eles estavam confiantes. Nós temos aqui duas partes. Na primeira parte, o predicado verbal. Na segunda parte, um predicado nominal. Você tem aqui um verbo. Você tem aqui um verbo de ação que se refere ao sujeito. Você tem aqui um complemento verbal. Aqui você tem sujeito, que se refere aos alunos, estavam, você tem aqui um verbo de ligação e confiante. Então, você tem aqui um predicado nominal. Você tem aqui o verbo estar, que é um verbo de ligação, que mostra a transitoriedade, né, do sujeito, ok? Quando você articula o predicativo, você tem, então, o predicado verbo nominal. Os alunos saíram da prova confiantes. Mais um exemplo, e aqui você já tem uma forma pouco usada. Nesse caso, ele é mais complexo porque o predicativo, ele qualifica o complemento do verbo significativo e não sujeito, como nos outros dois casos que nós vimos. Aqui, nos outros dois casos, a gente falou que o predicativo ele está se referindo ao sujeito, mas aqui não. Aqui o predicativo ele vai se referir ao complemento verbal. Deixa eu te mostrar como isso funciona. Esse ponto você deve dar bastante atenção porque são formas que caem em provas, caem em concurso. Você pode estar lendo um livro, não está compreendendo muito bem a estrutura e é isso que você vai observar na hora de analisar e de interpretar o seu texto, de analisar a sua questão. Vamos lá. O povo elegeu Joaquim. O que você tem? Sujeito, verbo, complemento verbal. SVC. Sujeito, verbo, complemento. Elegeu está se referindo ao povo. O povo elegeu. Quem que o povo elegeu? A Joaquim. Aqui no predicado nominal, aqui você tem um verbo de ligação. E ele está dizendo que Joaquim tornou-se presidente. Então, aqui, esse predicativo, ele se refere a Joaquim. Percebe isso? Quando você faz a articulação do predicativo, quando você vai analisar essa frase, ele se refere ao complemento verbal. Vamos agora analisar mais três frases. Observe assim, que existem várias possibilidades de predicado verbo nominal. Por causa dessa construção híbrida, né, que você combina predicado verbal com um predicado nominal. Então, você consegue construir, consegue fazer outras construções de frase. Mariana foi chamada de boba. O predicativo boba, ele vem depois da preposição de. Carlos voltou ao Brasil como diplomata. Então, você percebe aqui, ou que nessa construção,
Desculpa aí o barulho que você vai ver aqui no final. Eu estou gravando aqui perto de uma quadra de futebol. Você percebe aqui que o conectivo como ele surge antes do predicativo diplomata. Então, Carlos voltou ao Brasil como diplomata. Mais um exemplo de construção. A população lhe chamava corrupto. Esse predicativo se refere ao objeto indireto lhe. Então, essas são mais alguns tipos de construção de predicado verbo nominal. Todos a julgavam muito boba. Observe que aqui, ó, todos a julgavam muito boba, é uma oração que você consegue dividir ela em duas partes, né? Todos a julgavam, ela era muito boba. Quando você junta tudo, você tem que muito boba está se referindo ao sujeito. A partícula o é a pessoa que está recebendo esse atributivo de boba. Bom, é o seguinte, o predicado verbo nominal é um formato mais raro e complexo do predicado, em que se combinam verbo de ação ou atividade e predicativo do objeto. Vale a pena estudar, se aprofundar, pegar aí as suas atividades, anotar, porque essa é um pouquinho mais complexa, mas é assim que ela aparece aí nos livros, nas questões de prova, e espero ter ajudado você. Ficou dúvida? Deixa o seu comentário, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.